Então eu fico feliz toda vez que eu faço aniversário. Na verdade eu tenho duas datas, mas qualquer uma das duas eu fico contente. Porque o Senhor foi misericordioso para com a minha vida. E eu não posso deixar de agradecer. Toda vez que você vai me ver falando a mesma coisa, eu agradeço. Porque se estou aqui respirando, vivinho da Silva, é porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Amém? E eu vi a oração dos irmãos que aqui clamaram pela minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, essa é uma oportunidade que o Senhor me dá. Um presente que o Senhor me dá também nessa noite, dia do meu aniversário, poder estar ministrando aos irmãos e para a minha vida, a bendita e santa palavra do Senhor. Amém? Quantos estão lendo aí a Bíblia no ano, lá do Haroldo Walker? Quantos estão lendo aí? Que maravilha! Então nós vamos falar legal nessa noite. Nós estamos no livro de Números, não é verdade? Então eu venho acompanhando essa leitura e há uns dias já vem me chamando a atenção uma questão que eu venho percebendo, mas que o Espírito Santo certamente colocou no meu coração, que é a respeito de altares, né? O texto que me chamou mais a atenção, ainda não lemos, mas vamos chegar, mas que o Espírito Santo colocou no meu coração, foi do profeta Elias, quando está lá junto com os outros profetas, e ele está lá para desafiar os 450 profetas de Baal, né? Esse texto chamou muito minha atenção a respeito do altar, e é a respeito dessas coisas que eu gostaria de falar com você nessa noite. No Velho Testamento, então, nós encontramos muitos altares. O primeiro altar que nós podemos ver aí, que é ofertado ao Senhor, e que nós já percebemos a maneira como devemos estar na presença do Senhor, como devemos ofertar ao Senhor, né? Porque o altar é lugar de sacrifício, não é verdade? Ali é um lugar de sacrifício, nós temos que sacrificar ali no altar a nossa própria vida ao Senhor. Amém? Então o altar que nós vemos em primeiro lugar ali é o altar de Abel, né? A oferta de Abel e Caim, né? Caim apanhou algumas coisas que tinha plantado lá, ofereceu ao Senhor. Abel, né, você está acompanhando a leitura do Velho Testamento, você já tem lido que Abel escolheu o primeiro carneirinho, o melhor carneirinho, e com alegria no coração foi e ofereceu ao Senhor. E essa foi a oferta que Deus aceitou, a oferta que ele ofereceu. Por quê? Porque ele ofereceu com alegria no seu coração, reconhecendo que tudo provinha de Deus e que ele estava ali oferecendo as primícias, o primeiro para Deus, porque Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Não existe nada que possa substituir esse lugar. E se nós substituirmos esse lugar na nossa vida, permita-me dizer que a nossa oferta não será aceita. A nossa oferta não será aceita. Porque Deus é primícia na nossa vida. Eu tenho percebido isso na minha vida, tenho vivido isso, vivenciado isso na minha vida. Não que eu seja perfeito, mas eu tenho lutado contra mim mesmo, contra as forças que querem me deixar que eu não coloque o Senhor em primeiro lugar. Hoje nós vivemos num mundo que é uma correria e tudo às vezes nos obriga a deixarmos coisas de lado, mas uma coisa que nós não podemos deixar de lado é o Senhor. Deus é prioridade na nossa vida. A partir do momento que nós acordamos pela manhã, a nossa vida tem que estar no altar do Senhor, porque Ele vai dirigir, Ele vai guiar, Ele vai guardar, Ele vai segurar, Ele vai cuidar da nossa vida durante esse dia. Aleluia. Então a nossa oferta tem que ser primícia diante de Deus. Abel ofereceu a primícia.
E mesmo que Caim tenha matado Abel por causa disso, o testemunho dele até hoje é válido nas nossas vidas. O testemunho de Abel é válido nas nossas vidas até hoje. Hebreus fala disso. O testemunho de Abel ainda fala nos nossos dias. Amém? Porque é referência de como devemos estar no altar de Deus. É referência como devemos estar. Um outro altar que a gente pode perceber aí, então o altar de Abel é um altar de adoração. Nós podemos ver aí outra pessoa erguendo um altar, depois de 40 dias de chuva, depois de ter sido escarnecido por todo o povo. Você está louco, não é? Você vai construir uma arca que nem chove, não tem água, não tem nada. Mas Deus havia falado com ele, ele foi obediente, ele construiu a arca, ele entrou dentro da arca, ele e a sua família, Deus fechou a porta, ele foi, e quando passou a chuva, que a arca parou, a primeira coisa que Noé fez foi erguer um altar ao Senhor em gratidão a Deus por ter guardado ele e a sua família e ter dado a oportunidade de que tudo pudesse recomeçar ali através da vida deles. Amém? Então Deus, Ele faz com que nós ergamos altares na nossa vida de gratidão a Deus. Nós precisamos ter um coração grato, amém, irmão? Gratidão a Deus. Então tudo na nossa vida baseia-se na gratidão a Deus também. Porque a gratidão dos 10 leprosos que Jesus curou, foram embora. Quantos voltaram para agradecer? Um só. E esse que voltou recebeu bênção maior de todos aqueles 9 que receberam a bênção. Muitas pessoas vêm para a igreja apenas para receber bênçãos, receber cura, receber qualquer outra coisa, solução de problemas. Está empipinado até a cabeça lá e vem para a igreja para resolver o problema. Mas Deus quer resolver um problema ainda maior. Porque se nós esperamos o Senhor somente nesse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque existe uma eternidade para se viver, essa eternidade com o Senhor, onde estaremos ali perpetuamente com Ele, eternamente com Ele. Então, se pensarmos somente nisso aqui, nós somos miseráveis, pobres demais. Pobres demais. Então nós temos que ter gratidão no nosso coração. Então Noé ofereceu no altar ali a gratidão, a sua gratidão. Deus, obrigado. Porque nós pregamos, tanta gente morreu, mas o Senhor guardou as nossas vidas. O Senhor nos trouxe até aqui. Amém? Então gratidão. Um outro altar, nesses livros que a gente está lendo, é o altar de Abraão. Olha só que altar importante esse. Abraão primeiro, Deus fala com ele, ó, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, vai para o lugar que eu vou te mandar. Primeira coisa, querido, se fosse para mim, eu ia ficar preocupado. Eu digo, mas vou para onde? Não sei para onde. Mas Deus falou, vai, pega as tuas coisas e sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dar. Mas ele não falou onde era, como era, nem o que era, mas ele obedeceu a Deus, obedeceu a palavra do Senhor. Mais para frente nós vemos aí, então, ele com, ou mais para frente ou mais para trás, agora a ordem cronológica me fugiu. Ele, sem a possibilidade de ter filhos, acho que é depois, sem a possibilidade de ter filhos, né, Deus promete um filho para ele. A primeira tentativa não deu certo, que foi, né, Ismael. Deus falou, não é isso, meu amigo, eu prometi para você um filho de Sara, tua mulher. E aí vai e dá Isaac para ele. Quando Deus dá Isaac para ele, depois de um determinado tempo, o que Deus faz? Abraão, pega o teu filho e oferece para mim. Isso aqui é um devaneio da minha cabeça. Deus pode ter pensado, oba, Ismael está aí. Porque ele amava Isaac. Isaac era o filho dele com a esposa dele, com a mulher dele, o filho da promessa. Deus amava, Abraão amava Isaac. Então Deus deixa bem claro, pega o filho que você ama, aquele que você ama, aquele que você ama. Aquilo que nós amamos,
muitas vezes, que nós amamos demais, Deus nos pede para colocar no altar. Porque não há uma outra. Quando nós amamos demais alguma coisa, nós corremos o risco de idolatrar aquilo que nós estamos amando demais e deixar Deus no segundo plano. E valorizar demasiadamente aquilo que nós estamos amando momentaneamente. Então Deus, Ele nos leva a crer, a ter fé nele. Então nele pediu. É Isaac. Aí ele vai e obedece. Obedece a Deus e vai lá, vai subir o monte. Ele fala para os empregadores: eu e o menino vamos subir lá, mas nós voltaremos. A fé já estava agindo aí. Nós voltaremos. Eu não sei se eu vou voltar sozinho. Nós voltaremos. E Abraão subiu. E o menino pergunta: pai, eu estou vendo que lenha tem aqui, que eu estou carregando, né? O fogo o senhor tem, mas cadê o cordeiro? Meu filho, Deus para si, cordeiro, proverá providência para a tua vida, para a minha vida. Ela vem do Senhor. Irmãos, eu tenho experimentado isso na minha vida. Deus tem trazido providência para a minha vida, que às vezes eu não espero. Uma coisa que eu faço é colocar na presença do Senhor, e o Senhor tem honrado isso, o Senhor tem movido e tem trazido para a minha vida providência. Então Deus é o Deus da nossa providência. O que você está esperando? O que você está aguardando? Deus proverá para a tua vida, amém? Deus proverá para a tua vida. Eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é o problema, mas uma coisa eu sei: o Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje. Aquele que proveu ali para Abraão é o Deus que está provendo para a nossa vida hoje. Amém? Então ali ele coloca o seu filho no altar, levanta o cutelo para imolar o seu filho ali, e Deus fala: para aí. Agora estou vendo que você me obedece, que você é fiel à minha palavra. E quando ele menos espera, o que tem enroscado ali no galho? Difícil, mas estava ali enroscado no galho um animalzinho para ser oferecido, né? Um cordeiro, né? Um cabrito lá, enroscado nos galhos ali, e oferece. Então é um altar de fé. E esse altar é muito importante, irmão, porque ele é uma profecia messiânica para nós. Nós olhamos para esse altar e nós vemos ali a substituição de Cristo pelas nossas vidas. Cristo nos substituiu na cruz, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa, mas ele nos substituiu na cruz, né? Então, tipificando ali a obra de Cristo para as nossas vidas. Um outro altar. Um altar de Isaac, filho de Abraão. Isaac enfrentou um problema sério, porque os inimigos dele começaram a entulhar os poços lá. Ele tinha que dar de beber para o gado dele, para tudo, e o pessoal, né, com inveja, com raiva dele, começaram a entupir os poços lá, para ele não ter água para oferecer. Então ele vai lá, vai desentupindo, desentulhando os poços que o seu próprio pai cavou, vai desentulhando. Então esse trabalho que Deus quer para a nossa vida. Nós muitas vezes pedimos as coisas para Deus e queremos que elas sejam imediatas na nossa vida. E ali nós temos que ter perseverança, nós precisamos perseverar. Não podemos desanimar. Entupiu, não quero mais. Não, vai lá, vamos desentupir. Está entupido, vamos tirar. Vamos trazer de volta essa água. Vamos trazer de volta a vida. Né? Então está lá. Então é um altar de superação. Né? Ele supera todas as dificuldades. Tem que ser assim na nossa vida também. Superando todas as dificuldades. Né? Eu vou adiantar um pouco mais. Estou sendo meio demorado nesse negócio, mas eu vou adiantar um pouco mais. Um outro altar aqui. Jacó. Outro altar, Jacó. Dormiu ali, sonhou com uma escada que chegava no céu e tal. E aí, o que ele fez ali? Vou abreviar para não... Ele pegou a pedra que ele dormiu ali, pôs de pé, derramou azeite sobre ela. E ele separou aquele lugar, e disse: aqui é um lugar de adoração a Deus, não é? E ali ele faz um compromisso com Deus. E tudo que o Senhor me der, a 10ª eu devolvo ao Senhor. Então é o altar de compromisso. E a nossa vida não pode ser sem compromisso. Eu não estou falando apenas no 1/10,
Eu estou dizendo que a nossa vida ela deve ser uma vida compromissada com Deus. Não é uma vida de oba-oba, eu estou com um pé num barco e um pé no outro. Não, é uma vida de compromisso na presença de Deus. Gente, vocês estão lendo o Velho Testamento, com Deus não se brinca. Por muito menos Deus exterminava as pessoas ali. Por muito menos Deus exterminava as pessoas ali. Estamos lendo isso. Muito menos. Porque a santidade de Deus não permite que nós vacilemos diante da presença dEle. Nós vemos aí os filhos de Arão, né? Eu vou lembrar o nome dele agora. 2 filhos de Arão que morreram ali. Deixa eu ver se eu lembro deles aqui o nome. Se eu marquei aqui o nome. Quem souber me ajuda aí, gente. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. 2 filhos do sacerdote Arão. Eles fizeram o quê? Apresentaram fogo estranho. Pegaram os incensários, colocaram ali qualquer fogo, colocaram ali em qualquer incenso e quiseram apresentar para Deus. Não é assim. Não é assim. E eles morreram por causa, não teve acerto. Morreram por causa do quê? Apresentando fogo estranho na presença de Deus, né? A Bíblia não diz exatamente o que foi, mas existem algumas hipóteses. Como eu disse aqui, pode ter sido qualquer fogo, qualquer incenso, né? Pode ter sido... Porque depois da morte dos filhos, Deus chama Arão e fala assim, vocês que fazem parte do sacerdócio levítico não podem provar bebida forte, nem nada disso. Pode ser que eles estivessem embriagados, a gente não sabe. E foram apresentar a Deus lá, né? A gente não sabe. Mas uma coisa é séria, Deus exige de nós santidade. Santidade. Deus fala muito sobre isso. Deus fala que sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Tem um texto que eu gosto muito e serviu para mim muitas vezes. Santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então, como é que eu tenho que estar preparado para que Deus faça maravilhas na minha vida, para que Deus faça maravilhas no nosso meio? Como é que nós temos que estar? Santificados, separados para Deus, separados, né? A Bíblia ainda nos textos que nós lemos aí, nós vemos que os primogênitos eram para Deus, né? Tanto os animais como os filhos, são meus, diz o Senhor. Então, separados para Deus. Então nós precisamos estar separados para o Senhor, santificados na presença do Senhor. O altar de Jacó é um altar de, eu já falei de Jacó, de compromisso. Compromisso com Deus, né? Compromisso. O altar do tabernáculo. O altar do tabernáculo, ele não fala por um homem só, ele fala por uma nação, né? A igreja é o lugar onde a igreja se reúne para interceder, como o pastor me fala, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas nossas autoridades, né? Pelo lugar onde nós moramos, né? Esse é o altar em que nós nos oferecemos em favor disso. E quando nós fazemos isso, Deus transforma a nossa cidade, Deus transforma o lugar onde nós moramos, Deus transforma, Deus faz dele um lugar melhor para viver. Se todas as igrejas tivessem esse mesmo desejo, esse mesmo pensamento, a nossa sociedade, a sociedade de Adamantina, seria certamente uma sociedade completamente diferente. Mas as visões particulares, muitas vezes, não permitem que isso aconteça. Mas quando nós nos voltamos para olhar para Deus, para a sua vontade, e para termos convicção, por que nós estamos aqui, a coisa pode mudar, pastor, a coisa pode mudar, irmãos, a coisa pode mudar. Tomara os outros pastores tenham a mesma visão de ser relevante na sociedade que nós moramos, porque só aqui dentro não dá, nós temos que ser lá fora. Não adianta o discurso, só o discurso não dá nada, é o discurso e a maneira de viver.
A maneira de viver, de estar na sociedade, se apresentar na sociedade, o nosso testemunho pessoal diante das pessoas é que vai impactar a vida deles. Então o altar do tabernáculo é um lugar não para um homem só, mas para uma nação, para um povo, que era o povo de Israel. Naquele ali era oferecido sacrifício pelo povo de Israel. Amém, queridos? Davi também ergueu um tabernáculo. Onde? Na eira do Araúna. Né? Primeiro, Deus deu 3 opções para ele. Ele escolheu a que ficou mais fácil, né? Dele não, primeiro o povo, né? Deixar o povo. Então Deus manda uma peste ali, 70 mil pessoas morrem. Né? Porque ele fez algo que não era para fazer. E Deus falou assim, ó, vou te dar 3 opções. Então o que ele faz? Ele vai até a eira do Araúna, aí ele vê lá o anjo que estava executando o trabalho de Deus, e ele reconhece diante de Deus ali, a culpa não é do povo, a culpa é minha, que a culpa recaia sobre a minha vida e a casa do meu pai, a culpa é minha. É um altar de reconhecimento, não é, irmãos? Um altar de conciliação. Aí Araúna, ele oferece para dar para o rei Davi, pode pegar a terra, pega os bois, pega a madeira que está nos bois lá, pode oferecer para Deus. Deus fala assim, eu não vou dar nada a Deus que não me custe alguma coisa. Quando nós oferecemos a Deus, é alguma coisa que tem que nos custar, tem que fazer parte da nossa vida, tem um preço a ser pago para estar na presença de Deus, irmão. Tem um preço a ser pago. O altar de Elias, irmãos, esse sim, o altar de Elias. Ele está lá, e os profetas lá, todo mundo conhece a história, por isso que eu estou abreviando. Os profetas lá clamando, e Elias lá, vamos, pessoal, grita mais alto, vai ver que o Deus de vocês está dormindo. Então vai ver que ele saiu, foi passear, não houve, e os pessoal se machucando, se matando lá, até que chegou um momento e falou, não dá, não vai ter, não vai, né? Qual é a primeira coisa que Elias faz quando é a vez dele oferecer a Deus? Ele reconstrói o altar que estava em pedaços. Ele restaura o altar. Primeira coisa, chama o povo, vem cá, pessoal. Vamos pegar 12 pedras, que representam as 12 tribos, vamos reconstruir esse altar. Reconstrói. Muitas vezes, irmãos, a nossa oferta não é aceita porque nós precisamos reconstruir alguma coisa na nossa vida que está quebrada. Algum altar da nossa vida, da nossa comunhão com Deus que está quebrada por algum momento. E tem um versículo que me lembra, eu não estou trazendo, tem uns números aqui, mas eu não estou colocando, mas você vai se lembrar. No Novo Testamento, livro de Mateus, me parece, diz assim, que se você tem uma oferta para trazer ao Senhor, e você tem alguma coisa com o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, vai, acerta com o seu irmão, vem e oferece a oferta. Porque se você oferecer com algum relacionamento quebrado, essa oferta não vai ser aceita. Ai, pastor, o senhor está sendo muito radical. Eu não. A palavra de Deus, ela é radical. E a palavra de Deus me dá alguma variante? Ou é sim, sim, ou é não? Não. Então a gente está acostumado numa sociedade que tem muito quebrar galho. Vamos quebrar um galinho aqui, vamos quebrar um galinho ali. Então a gente acha que dentro do reino de Deus, a gente também tem esses quebrar galho. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem. Não tem. Então a gente precisa consertar o nosso altar de adoração para poder oferecer a Deus algo verdadeiro, né? Porque não adianta ter algum problema ou ter alguma coisa que não está bem, ou qualquer motivo que seja, que me impede de oferecer, porque Deus não vai aceitar. Uma coisa que deu uma coisinha nos relacionamentos interpessoais. Se você tiver quebrado o pau com a sua mulher, você brigou com ela, o que não é difícil, porque todo mundo briga com mulher, e que não falar que não briga, eu vou dizer, olha, você está puxando a sardinha aí, certo?
Todo mundo quer, depois de 41 anos quase de casado, de vez em quando a gente tem uma pena em casa. Hã? Todo mundo, não adianta ficar com essa carinha de santo, eu não, duvido, certo? Então a Bíblia diz que se você não consertar, a sua oração não vai ser ouvida. Se você não acertar, sua oração não... E deixa eu te dar uma dica, vai rapidinho, porque a Bíblia diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quebrou o pau, assim, oh, meu Deus, que besteira que eu fiz, me perdoa, eu amo você, eu errei. Mesmo que você está certo, eu errei, me perdoa, eu amo você. É assim, rapidinho, sabe, porque você também, porque irmãos, ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem vem buscar os céus. Né? A minha sogra essa semana passada partiu, né? Eu tive uma triste notícia da moça, da Betinha, né? Conheci ela pequena, ela ficava na esquina, morava lá na esquina da Mário Oliveira, ela saía da escola, ela ficava com o irmãozinho dela ali na esquina esperando o ônibus para ir, eu me lembro dela pequena ainda, né? E uma fatalidade aconteceu, mas ninguém sabe, A gente está cheio de sonhos, e planos, mas a gente não sabe o momento, né? No dizer de Cláudio Duarte, a gente tem uma senha na mão e a gente não sabe quando vai ser chamado. Né? Então, é bom estar preparado a todo momento preparado. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, diz a palavra de Deus, em todo tempo. Bom, meus irmãos, agora estamos dentro do limite, né? Eu quero falar sobre o último altar que foi levantado. Quem sabe qual foi o último altar que foi levantado? Não vejo braços levantados comigo. A cruz foi o último altar que foi levantado. A cruz foi o último altar que foi levantado. Não é? Hebreus 9, verso 26 a 28 diz isso. Né? Não precisa colocar não, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Hebreus 9, 28 fala sobre o sacrifício de Deus, único de uma vez para sempre. Ele é o último sacrifício, o único sacrifício. Né? Eu estava até comentando com a minha mulher, lendo a Bíblia esses tempos, falei, Cleide do céu, o povo é tão ruim, que tinha que oferecer tanto touro, tanto carneiro, tanto bode, tanta rolinha, depende do poder aquisitivo do povo, que se Deus não desse um basta nisso, hoje a gente ia ter um monte de animal desse tipo extinto, não ia ter mais, porque não tem jeito. O tanto de gente que tem, o tanto de que a pessoa tem a natureza perversa, oferecendo tudo isso toda hora, e não ia ter mais, você não ia saber você ia falar, filhinho, olha, na foto, isso aqui é um touro. A gente conhece aí que anda pela estrada, mas se Deus não põe um ponto final nisso aí, estava comentando com ela, até tão de brincadeira, mas se Deus não põe um ponto final nisso aí, a gente não ia saber o que é uma ovelha, o que é um carneiro. A gente não ia saber. Ia ficar igual os dinossauros, a gente não sabe. A gente só vê desenho de dinossauro, mas não sei o que é um dinossauro. A gente não ia saber também o que é isso, né? De tanta maldade que há no coração do homem. Então Deus falou, chega. Eu tenho feito com vocês aliança. Tenho feito muitas alianças com vocês. E em nenhuma delas vocês foram fiéis. Eu estou providenciando para vocês o último altar. E nele ofereço o meu próprio filho. Jesus se ofereceu em favor de todos nós. O único sacrifício por todos nós, amados. Então é bom a gente atentar para isso. Porque depois disso, não adianta você correr atrás de um tourinho, você correr atrás de um carneirinho que não tem mais. Deus é a última coisa. Eu li um livro e diz assim que a cruz não é um acordo. A cruz é um ultimato. A cruz não é um acordo, é um ultimato. Deus providenciou
a morte do seu filho, a ressurreição do seu filho, incluiu você e eu nessa morte. Você precisa crer nisso, é a única coisa que você tem que fazer. Crer nesse sacrifício. Ele incluiu você e eu nessa morte. Deus pôs um ponto final, disse: agora chega, é a última saída, porque Deus, muitas vezes, você leu lá, ele esteve a ponto de destruir o povo, a terra engoliu lá aqueles que se rebelaram. Deus destruiu através da peste outras tantas pessoas, né? As serpentes ardentes do deserto. Deus foi manifestar o seu poder, porque a santidade dele exige isso de nós, exige que nós nos apresentemos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. E Cristo foi a última saída que Deus oferece para o homem. Na sua morte, Jesus nos incluiu. Na sua ressurreição, nós somos incluídos, nascemos novas criaturas, temos uma nova vida. A cédula que era contrária a nós, a cédula que estava lá, nossa dívida, a nossa culpa, ela foi cravada na cruz. Jesus rasgou a cédula que era contrária a nós, ele nos deu acesso a Deus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos acesso à presença de Deus através do sacrifício de Cristo. Antigamente era só o sacerdote, mas agora você e eu temos acesso a Deus por causa de Cristo Jesus, o sangue de Jesus que purificou-nos de todo o pecado e nos dá acesso à presença do Pai. Isso é maravilhoso. Para e pensa nisso, analisa isso, reflete nisso. Essa é a saída que Deus está te proporcionando. Deus está me proporcionando. Existe uma eternidade para se viver. Que é uma canção antiga, os mais antigos vão lembrar aí. Onde você vai passá-la? Responda, que eu quero saber, né? A canção dizia: de mais além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Responda, eu quero saber. Essa é a pergunta que fica. Essa é a pergunta que tem que estar sempre na nossa vida, para nós nos lembrarmos, para nós oferecermos no altar a nossa vida todos os dias no altar de Deus. A cada momento, no altar do Senhor, ofereço a minha vida. Que na verdade não é minha, eu já disse isso aqui outras vezes. Essa vida não é minha, não é sua, você é dono da sua vida. Você pode determinar para mim quanto tempo você vai viver? Você pode dizer para mim se da porta para fora aqui vai estar tudo bem? Eu não posso. Eu não posso. Então nós não somos donos nem na nossa vida. Mas uma coisa que podemos fazer é colocar nossa vida na presença de Deus. E certamente Ele vai abençoar-nos. Sabe por quê? Porque Deus se agrada. E se alguma coisa é contrária, né? Se por causa de alguma coisa veio a maldição, a obediência quebra essa maldição. Né? Não existe maldição sem causa, diz a palavra de Deus. Então toda maldição tem uma causa. Agora, a obediência, ela quebra, porque a desobediência é que gera tudo isso, não é? A desobediência à palavra de Deus e à sua vontade é que gera tudo isso que a gente está falando. Tudo isso, a desobediência à palavra de Deus. Então Deus conclama o seu povo a obedecer a palavra, a obedecê-lo, a estar na presença dele. Sabe por quê? O tempo está se abreviando. Tudo isso que você está vendo, vai passar. E se não passar? Eu fiz 62 anos. E desde os 14 anos estou na igreja. Eu nunca vi nada semelhante ao que está acontecendo. Eu só via nego com máscara na China, quando passava na televisão. Na China e no Japão, né? Eu nunca vi. Aqui eu estou vendo um monte de mascarado. No bom sentido, tá, irmão? Na verdade, eu também tinha que estar, mas daqui a pouquinho eu já coloco. Então, eu nunca vi. Né? Mas uma coisa eu sei. Deus disse na sua palavra
que Jesus foi preparar lugar e que Ele voltaria para buscar o seu povo. A gente precisa ficar atento aos sinais, né? Inclusive a Bíblia diz, olha, eu acho engraçado vocês, quando o sol está de tal maneira, vocês sabem que não vai chover. Quando está de tal maneira, vocês sabem que vai vir chuva. E o que está acontecendo, vocês não sabem? Os sinais que eu estou mostrando? E aí o povo pede sinal, queremos um sinal. E o que Jesus fala? Eu não vou dar nenhum outro sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Sinal de Jonas. Deus ia destruir Nínive, né? Teve misericórdia por causa de que Deus teve do arrependimento das pessoas. E é o que Deus quer hoje, né, das pessoas, da nossa vida. Coração quebrantado, coração contrito, na presença dEle. Irmãos, é tão gostoso quando... Hoje de manhã, eu levantei às 4:30 da manhã. Eu falei, eu vou colocar algumas coisas em ordem a respeito do que vou falar à noite. Mas eu tive um tempo de estar buscando a Deus. É tão gostoso você estar ali buscando a presença de Deus, se derramar na presença de Deus, chorar na presença de Deus, chorar na presença de Deus. De alegria dizer, Pai, puxa vida. Em 2018, eu não tinha perspectiva de vida, Pai. Hoje estou completando 62 anos. Essa tua misericórdia é o amor de um Deus que cuida dos seus. E que não é a morte que vai brecar ele, não, meu. Não é a morte. A morte para Deus é fichinha, porque Ele ressuscita mortos. Ele ressuscita as nossas vidas. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Porque a pior morte não é a morte do físico. A Bíblia diz que não é para temer daquele que pode matar o corpo. A gente tem que temer aquele que pode matar o espírito, matar a alma e mandar o espírito para o inferno. A esse nós temos que temer. Ai, pastor, inferno? Bom, a Bíblia diz que é realidade. Se você acredita ou não, eu não sei. Eu sei que eu não quero ir para lá. Então, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Prossigo para o alvo, da soberana vocação em Cristo Jesus. Para que eu possa erguer um altar na presença de Deus e oferecer a minha vida a Ele. Amém, queridos? Eu quero encerrar aqui com musiquinha de fundo, enquanto você ora no seu coração, né? Para que a gente possa refletir, né, naquilo que nós ouvimos essa noite e saber que os altares são marcos. Esses altares que nós vimos foram marcos na vida das pessoas, que marcaram a vida daquelas pessoas, né? Abraão, fé, né? Gratidão, obediência, né? Perseverança, tudo isso faz parte da nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça agora, fale com o Pai nesse momento, ouça essa canção e se coloque na presença de Deus. Amém? Nós estamos oferecendo a nossa vida nessa noite, Pai. Uma oferta de amor, oferta de gratidão, Pai. Sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer, Pai. Faz o que está no Teu coração. Que todos os dias, Pai, nós desejamos mais e mais
estar ao teu lado, Senhor, porque é o melhor para nós. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença, Pai. Ô Espírito Santo, obrigado pela tua presença entre nós nessa noite. Obrigado, Deus, que o Senhor possa trazer ao coração dos meus irmãos, ó Deus, ainda melhor e mais esclarecido tudo aquilo que eu pretendi transmitir através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa trazer ao coração de cada um de nós, ó Deus, a necessidade de nos oferecermos no altar, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor. Oh, Pai amado, eu sei que muitas vezes, oh Deus, oferecer-se no altar, Pai, vai trazer o abandono de muitas coisas que nós temos e fazemos, mas é para que sejamos melhores na Tua presença, Pai. O Teu trabalhar, por vezes, é doído, mas é bom para a nossa vida, Senhor. Faz bem para a nossa vida, porque temos uma tendência de amar coisas. Muitas vezes amamos mais coisas do que pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes tomou a forma de homem, e na forma de homem aniquilou-se a si mesmo, Deus, aniquilou-se a si mesmo, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, Pai. Todas as nossas vontades entregamos no Teu altar e queremos fazer a Tua vontade, Senhor, a Tua vontade. Oh Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.